Aí, galera, voltamos. Então, olha lá. Como a gente estava falando aí, né, do trabalho, da recreação, da área de serviço, na verdade é onde a gente vai atuar, né? Então, ó, lá, o trabalho é o elemento central para a produção material da vida social. E como o lazer é compreendido como um fenômeno que se materializa fora do tempo de trabalho, no denominado tempo livre, então o trabalho é a categoria central para a compreensão da vida social e, consequentemente, para o lazer. Sim, a gente precisa, né? Quando a gente entende que o lazer ele precisa e ele vai ser praticado fora desse período de obrigação, desse período de trabalho, a gente é claro que eles são realmente opostos, né? Cada um está de um lado da moeda. Mas assim, o que eu preciso entender é que agora olhando o trabalho de uma perspectiva analítica, de uma perspectiva que eu sou o trabalhador do lazer. Então, eu vou entender quando o Mascarenhas fala lá em 2005, o lazer tornou-se mercadoria devido aos avanços do capitalismo, que invade cada vez mais todas as esferas e espaços da vida da sociedade. Então a gente tem, na verdade, uma categoria, na verdade, de serviço, né, de trabalho, que é o mercolazer. O que é isso? São as formas, né, podemos ver aqui, ó, como o lazer, né, relaciona na verdade, como o mercado relaciona o fenômeno do lazer nessa dimensão da prestação de serviço, de uma forma mercadológica, usando, né, a possibilidade de ofertar, né, opções de lazer e de recreação para as pessoas como um serviço, como uma mercadoria, um bem de consumo. E quando a gente consegue fazer isso de forma adequada, isso nos gera uma renda realmente bastante significativa. Eu conheço pessoas, né, que vivem única e exclusivamente do trabalho no lazer. Trabalham bastante, né, mas tem aí uma renda, digamos assim, bastante confortável. Eu tenho até um amigo de Taubaté, o professor Luiz Energia, que ele fala o seguinte: ele abriu mão de ter finais de semana, mas ele prefere estar com os filhos segunda, terça, quarta e quinta, né? E trabalhar sexta, sábado e domingo. Então ele trabalha 3 dias por semana e tem o tempo com a família, né, maior, estendido. É claro que isso vai depender do que cada um pretende para a sua própria vida, a maneira como vai trabalhar. Eu conheço pessoas que trabalham com recreação e lazer que fazem toda a parte operacional, o planejamento, a venda, a elaboração, a produção de material e atividade, só que faz isso durante a semana. Aos finais de semana não trabalha. Então ele trabalha na programação e na estruturação de uma empresa de recreação e lazer, mas a parte operacional ele não faz. Ele não vai no contato com o público. Também é uma opção. Ele oferece o serviço de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, tá? Então, na verdade, a gente precisa entender, né, que o lazer ele não é apenas um fenômeno social. Na verdade, ele é um serviço do capital que vamos dizer assim, entre aspas, nos pertence enquanto profissionais de educação física, porque a maioria das atividades recreativas estão relacionadas ao movimento, né? E é mais uma opção no quadro ou no leque de opções que a gente tem de trabalho, né? É claro que não é só para nós da educação física. O trabalho na recreação e no lazer, ele é amplo, ele é aberto para todas as áreas, ele é um trabalho multidisciplinar. É claro que nós temos grande importância nesse trabalho, por quê? Porque como a maioria trabalha aí com atividade física adaptada, com movimento, nós somos especialistas nisso, então nós temos que assumir aí a nossa responsabilidade, tudo bem?
Aí, se a gente for pensar, né, numa perspectiva transformadora e libertadora, Mascarenhas ele diz assim, ó, né, na obra dele, né, Lazer como prática da liberdade, proposta educativa para a juventude. Diante de uma proposta de intervenção pedagógica em uma educação pelo lazer, o autor reconhece o potencial transformador que porta o lazer, por meio de práticas e vivências lúdicas e educativas, na medida que a partir delas seja possível compreender de forma mais radical a sociedade onde estão inseridos, interagindo de forma crítica e transformadora a partir de valores, hábitos e conhecimentos importantes para a vida em sociedade. O que Mascarenhas quis dizer com isso? Olha só, quando ele fala que a pessoa ao estar, né, vivenciando através de uma maneira lúdica e educativa, ela consegue compreender de uma forma mais fácil, mais ele consegue fixar, né, transformar esse conhecimento, ele consegue transportar da memória de curta duração para a memória de longa duração, ou seja, ele aprende realmente, né, mas aprende a partir de hábitos, de valores, de conhecimentos importantes, que na verdade vão gerar para essa pessoa significado no qual ele vai realmente aprender. Por quê? Porque quando a gente está pensando, né, na atividade de lazer, na atividade recreativa, a gente faz lá a escolha pelo que nos dá prazer, pelo que nos garante a satisfação. E daí? E quando a gente fala da parte fenomenológica, essa palavra é difícil, né? O que acontece é assim, a fenomenologia é uma palavra de origem grega que é formada por outras duas, né? O fenômeno e o logos. Ela traz o sentido de refletir sobre aquilo que mostra. Então, Russell, né, ele busca superar o pensar a partir da oposição entre idealismo e realismo, da dicotomia entre o sujeito e objeto, corpo e espírito, homem e mundo, determinadas pelas vertentes do pensamento, né, hegemônico, principalmente do positivismo e cartesiano. Nossa, né? Loucura, filosofia pura. O que isso quer dizer? Galera, quando a gente passa para fenomenologia, a gente precisa entender o seguinte: o nosso processo de estarmos vivos é um fenômeno natural. O lazer, a busca pelo prazer, a busca pelo que nos satisfaz, também é um fenômeno que consagra ou, na verdade, dá sentido à nossa existência. Então, tudo que a gente faz, vou voltar um pouquinho aqui, ó, tudo que a gente faz, e a gente pode olhar aqui, ó, corpo e espírito, né? Quando a gente busca dentro aí, quem busca a religião, essa harmonia entre corpo e espírito, né? A harmonia entre o homem e o mundo. Tudo que a gente busca fazer é sempre para dar sentido à nossa vida, dar sentido à nossa existência, né? Então, quando a gente fala que o lazer é um fenômeno do mundo capitalista, é porque a gente precisa dar sentido a essa nossa existência enquanto trabalhadores. E por que a gente precisa dar esse sentido? Porque senão a gente ia simplesmente trabalhar para quê? Qual seria o objetivo da produção de bens e serviços se nós não podemos usufruir dos mesmos, né? Então, quando a gente fala sobre o trabalho e o lazer, que a gente fala que eles são opostos, cada um é o lado de uma moeda, mas se cada um é o lado de uma moeda, a moeda sempre precisa dos dois lados. Então eles se completam, eles estão diretamente ligados e completamente indissociáveis. Eu não posso separar o lazer e o trabalho. É claro que eu não posso fazer do meu trabalho um lazer e nem do meu lazer um trabalho. Ou melhor,
E realmente não posso, ou melhor, não posso. Quando eu estou trabalhando com o lazer, aquilo lá é trabalho, não é lazer. Quando eu estou trabalhando, por mais que eu me divirta, é trabalho, não é lazer. Então, eu tenho que entender isso, mas eu tenho que saber que elas se completam. As coisas, elas precisam uma das outras. É igual falar do movimento humano. A gente sempre tem um músculo agonista e o antagonista. O antagonista trabalha em sentido contrário ao agonista. Mas se ele não estiver ali trabalhando, o agonista não vai fazer o serviço dele de forma correta. Então, olha lá. O corpo inteiro não é para mim uma reunião de órgãos justapostos no espaço. Eu tenho em uma posse indivisa e sei a posição de cada um dos meus membros por um esquema corporal em que eles são envolvidos. É mais ou menos o que eu disse. A gente não pode pensar, né, de forma a dissociar tudo. Uma coisa depende da outra. Então, quando a gente fala, né, que eu preciso ter esse sentido de forma intencional, intencionalidade é a categoria central para a fenomenologia, dando a ela o suporte para compreender o sentido que está presente nas vivências, na percepção que emerge nas relações do homem com o mundo. Foi a partir do conceito de intencionalidade que Merleau-Ponty superou a dualidade, a dicotomia corpo-alma instituída pelo pensamento cartesiano, né? Tem gente que não acredita na presença, por exemplo, de um corpo material e de um corpo espiritual, que seria a alma, que algumas religiões acreditam, né, no caso dele. Mas isso a gente precisa entender assim, que eu vou sempre, né, ter as duas coisas. Então vamos lá, ó. O corpo não é um objeto coisificado, uma máquina. É sensibilidade, criatividade, capacidade criadora, é movimento, é a totalidade. Nós não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. E é justamente pelas diversas maneiras pelas quais nos expressamos que nos revelamos e nos construímos. E é esse corpo único, né? O ser corpo que realiza, que interage na sociedade, nas dimensões do trabalho, do esporte, do jogo, do lazer, da arte, da cultura, que estabelece as relações e a mediação com o mundo. Portanto, o corpo não é reduzido à sua dimensão biológica. Ele é cultura, expressão e criação dessa dimensão biológica. Olha lá, ele começa a falar da dicotomia do corpo e da alma, né, dos dois sentidos, mas depois ele volta e nos mostra que somos seres integrais, que tudo que fazemos, tudo que criamos, tudo que executamos está diretamente ligado e não tem como separar tudo isso. Tudo bem? Vamos para mais uma pausa, daqui a pouco a gente volta aqui, né, apresentando esses itens que estão aqui embaixo.